Primeira hipótese, se o acórdão do TRT contrariar uma súmula do TST. Se o acórdão do TRT contrariar uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. E a segunda hipótese de cabimento é se o acórdão do TRT violar a Constituição Federal. Repetindo, quais são as duas hipóteses de cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Primeira hipótese, se o acórdão do TRT contrariar súmula do TST e se o acórdão do TRT contrariar a Constituição. E aí eu pergunto para você, telespectador, e se o acórdão do TRT contrariar uma orientação jurisprudencial? Essa pergunta é muito importante, também muito cobrada, muito ventilada pelas bancas examinadoras. E qual é a resposta correta? A resposta correta está inclusive no MOJOTA, na orientação jurisprudencial 352, da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST. Qual seja, que não é cabível. E não é cabível por quê? Por ausência de previsão legal. O artigo 896, parágrafo 6º da CLT, fala especificadamente se o acórdão do TRT contrariar súmula e não orientação jurisprudencial. Portanto, aí não é cabível recurso de revista nesse caso. E por fim, uma importante característica e aspecto polêmico do procedimento sumaríssimo é o seguinte: cabe intervenção de terceiros no procedimento sumaríssimo? Cabe reconvenção no procedimento sumaríssimo? Aí, pensando numa fase mais avançada, e qual é a posição que vem prevalecendo? Primeiro ponto, questão da intervenção de terceiros. Nós temos basicamente 5 intervenções: assistência, oposição, nomeação autoria, chamamento ao processo e denunciação da lide. E vem prevalecendo o entendimento que nenhuma intervenção ela é cabível no sumaríssimo, até por aplicação subsidiária do artigo 10 da Lei 9.099 de 95. Não há compatibilidade principiológica com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade. E, em relação à reconvenção, também prevalece o entendimento que não é cabível a reconvenção no procedimento sumaríssimo, sendo cabível apenas o pedido contraposto no bojo da própria contestação, fundamento, artigo 31 da Lei 9.099 de 95. É isso, pessoal. Vimos os principais aspectos do procedimento sumaríssimo, em especial os aspectos polêmicos. Segura um pouquinho. Próximo bloco, pergunta ao professor, que eu vou responder as perguntas enviadas pelos próprios telespectadores. Até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Pensamento positivo, ânimo firme. Iniciaremos agora o nosso bloco 2. O bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, onde você mesmo pode enviar e-mail para a gente. E-mail provafinal@lfg.com.br. E vamos às perguntas. Primeira pergunta que foi enviada. Professor, a entrada em vigor do procedimento sumaríssimo revogou o procedimento sumário? Bom, isso foi comentado e a gente vai agora pontuar melhor. Essa é uma grande discussão, é uma grande pergunta e um ponto muito polêmico. Será que o procedimento sumaríssimo, que ele somente entrou em vigor com o advento da Lei 9957 de 2000, revogou o procedimento sumário que era da Lei 5584 de 70? Essa que é a questão. E essa dúvida ela é pertinente porque o valor da causa do procedimento sumaríssimo é de até 40 salários mínimos. E o do sumário, também chamado de alçada, até 2 salários mínimos. Então, como falei, particularmente eu defendo que o advento do procedimento sumaríssimo, ele revogou o procedimento sumário. Mas a posição majoritária não é essa. A posição que vem prevalecendo, e grandes doutrinadores defendem isso,
Estevão Malê, Mauro Schiavi, Carlos Henrique Bezerra Leite e outros, é que o procedimento sumaríssimo não revogou o procedimento sumário. Dessa forma, nós temos o procedimento sumário, também conhecido como dissídio de alçada, cujo valor da causa não supera 2 salários mínimos, e o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, valor da causa, acima de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Mas causa estranheza no seguinte sentido. O procedimento sumário, ele apresenta maiores possibilidades probatórias às partes. Só que de outra sorte, não cabe recurso, salvo se envolver matéria constitucional, sendo cabível recurso extraordinário, com base no inciso 3 do artigo 102 da Constituição. Já o procedimento sumaríssimo, em relação a esses poderes probatórios conferidos às partes, ele já é mitigado, ele já é reduzido, mas a possibilidade recursal, ela é maior, sendo cabível recurso ordinário, com procedimento mais célere, e o recurso de revista, em 2 hipóteses, quando o acórdão do TRT contrariar súmula do TST ou quando contrariar a Constituição. Mas é isso que você deve memorizar e levar. Agora, se a questão da prova perguntar para você pontuar as 2 posições, mencione a posição majoritária, que é a manutenção do procedimento sumário, e a posição minoritária, que é a revogação do procedimento sumário, até com base no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Ok? Próxima pergunta. Professor, cada parte poderá levar até quantas testemunhas na audiência em uma ação de procedimento sumaríssimo? Também, essa é uma pergunta, como mencionei lá no primeiro bloco, o tema do dia, é uma questão, uma dúvida muito cobrada nas provas. E eu sempre brinco em aula, é uma questão falsamente fácil. Por que falsamente fácil? Quando envolve memorização, ou você sabe, ou você não sabe. Qual é o número máximo de testemunhas que cada parte pode levar em audiência? E nós temos 3 regras a serem memorizadas. Procedimento comum ou ordinário, que é o procedimento mais complexo, até 3 testemunhas para cada parte. Procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas para cada parte. E por fim, o inquérito judicial para apuração de falta grave. O inquérito judicial para apuração de falta grave, número máximo de testemunhas, até 6 testemunhas para cada parte. Mas eu emendo na pergunta que foi enviada e eu faço uma outra pergunta. E no procedimento sumário, também conhecido como dissídio de alçada? Essa que é a questão. Procedimento sumário ou dissídio de alçada? Qual é o número máximo de testemunhas para cada parte? Qual é o problema aqui? A lei é omissa. A lei, ela é lacunosa. Então nós temos 3 correntes para facilitar a nossa vida. Uma primeira corrente, que é o que vem prevalecendo: se a lei ela é omissa, eu aplico a regra geral da época. Como o procedimento sumaríssimo, que era da década de 70, havia omissão, eu aplico do procedimento comum, o ordinário, até quantas testemunhas? Até 3 testemunhas para cada parte. Segunda linha de entendimento, segunda corrente. Se o procedimento sumário, dissídio de alçada, também é célere, então eu aplico analogicamente a regra do procedimento sumaríssimo, que também é célere, portanto até 2 testemunhas para cada parte. Mas qual é a crítica construtiva que eu faço a esta corrente? A partir do momento que a gente adota o entendimento, que a gente aplica até o número 2, até 2 testemunhas para cada parte, eu pergunto para você, durante esses 30 anos de intervalo entre a Lei 5584/70 e a Lei 9957 de 2000, tivemos aí 30 anos de omissão de lacuna. Portanto, na hermenêutica, qual é a interpretação correta? Realmente é buscarmos a regra geral da época, até 3 testemunhas para cada parte. Agora, há uma terceira corrente, uma terceira posição,
que, a meu ver, no mínimo, ela é inconstitucional, por ofensa ao princípio do devido processo legal